Olá. Os efeitos da corrupção sobre a competitividade brasileira são grandes. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e Federação das Indústrias de São Paulo mostra que os desvios de recursos públicos custam ao país perdas de mais de 85 bilhões de reais por ano. Quanto mais corrupção, menos dinheiro em circulação e, consequentemente, menor é a economia. Isso traz impactos negativos sobre a educação e saúde, que compõem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O envolvimento de toda a sociedade contra a corrupção e os desvios éticos, além da luta pelas reformas tributária, trabalhista e previdenciária, entre outros temas, são focos do movimento O Brasil que Queremos, encabeçado pela Associação Comercial do Paraná. Para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio Glaucio Geara, vice-presidente da ACP, e Marco Antônio Peixoto, também vice-presidente e coordenador do Conselho Político da ACP. Marco, como que nasceu esse movimento? Em uma reunião do Conselho Político, um dos nossos membros teve a ideia de lançar o movimento Brasil que Queremos. Esse movimento tem como fundamento a ética, a transparência, o combate à corrupção e a posição pontual com relação a alguns problemas que surgem diariamente no Brasil, contra os quais nós temos nos manifestado de forma veemente. Glaucio, a ética anda meio esquecida hoje em dia? Olha, a ética está esquecida desde o tempo do Império no Brasil, né? É uma questão de ética na política, ética nos relacionamentos, mas nunca é tarde para começar. E em 2010, como bem falou nosso coordenador Marco Antônio, a Associação Comercial do Paraná elaborou uma cartilha, um documento em que se fala sobre a ética na política, no desenvolvimento, enfim, aquilo que o Brasil precisa começar a fazer, e nunca é tarde para se começar. Marco, todo mundo sai perdendo com a corrupção? Todo mundo. É um custo que o Brasil tem e que a população sofre no dia a dia. As pessoas mais simples, quando têm um problema, precisam de assistência médica ou precisam de outro serviço que é papel fundamental do Estado, acabam tendo um serviço muito inferior ao que deveriam. E a corrupção, como nós sabemos, ela está ligada à ineficiência, à elevação dos preços e muitas vezes até a investimentos que não são prioritários, mas que são negócios interessantes para aqueles que estão envolvidos com a corrupção. A economia também sofre impactos negativos? Sofre, principalmente na área de infraestrutura. Hoje o Brasil necessita de investimentos expressivos na infraestrutura, em rodovias, ferrovias, e, naturalmente, que a corrupção ou eventuais desvios que hajam nos processos licitatórios acabam impedindo que se tenha um serviço adequado, investimentos que realmente sejam otimizados. Glaucio, a população se dá conta de que há tanto desvio, há tanta corrupção? Olha, eu acredito que em parte, porque nós vemos às vezes que a população brasileira ela está tomando mais conhecimento hoje através dessas grandes denúncias. Mas essas denúncias já estamos aí com 20, 30 anos, com denúncias dos governos federais, estaduais, municipais, desvio de verbas. Se nós não tivermos hoje uma reforma administrativa, uma administração política, judiciária, as reformas são necessárias. Cada governo que entra fala em reforma, mas nunca realiza. Passam os 5 anos, 10 anos, e nós estamos esperando as reformas básicas hoje para podermos evitar este tipo de corrupção no Brasil, que, como você bem falou, somente no ano passado houve um desvio, segundo levantamentos feitos, de 85 bilhões de reais. Você imagina o que não daria para fazer com 85 bilhões de reais para o povo brasileiro. Quais são as reformas aí que são as reformas estruturais, a reforma política é necessária, a reforma administrativa, as reformas tributárias, a reforma tributária hoje, termos uma composição de tributos no Brasil, cada estado hoje tem um tipo de legislação com seus tributos, enfim, nós precisamos ter hoje, talvez até aquela grande bandeira do passado, de um tributo único, como existe nos Estados Unidos, alguns países europeus, que é o IVA, né? Nós teríamos um tributo só, que evitaria uma série de corrupções. E também teremos que, nós precisamos hoje bater mais na moralidade administrativa. Nós vemos que o mensalão ainda não foi julgado, quer dizer, o povo diz, pô, o que adianta eu trabalhar, eu votar, e eu vejo depois que a justiça não faz as suas condenações.
E como envolver esse cidadão que fica inconformado, que fica reclamando que nada acontece, como envolver ele em campanhas como Nós estamos fazendo a nossa parte. A Associação Comercial do Paraná, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, uma série de entidades estão fazendo a sua parte, fazendo pressão sobre os órgãos principais brasileiros hoje, inclusive sobre o judiciário brasileiro, né, para que sejam julgados aqueles procedimentos que ainda não foram julgados. O que o povo vê hoje? Diz, puxa vida, tem um cidadão lá que desviou um recurso público, mas está solto, passou, prescreveu sua pena. Então, são problemas que precisam começar da base, da estrutura hoje, para que nós tenhamos. Nós estamos fazendo nossa parte. A Associação Comercial do Paraná, dos seus 90 mil associados, nós levamos ao conhecimento deles. Os nossos associados receberam, isso aqui não é uma cartilha, isso aqui é um documento, um importante documento, em que começou com o Paraná que queremos, e nós até expandimos hoje. A Associação Comercial do Paraná é um órgão hoje que tem uma representatividade muito grande, não só no cenário paranaense, mas já nacional. Então nós também tomamos, o Conselho Político tomou a iniciativa de elaborar um documento, o Brasil que queremos. Nós expandimos a seriedade, a ética, enfim, aquilo que nós precisamos começar a fazer. Estamos fazendo a nossa parte, tomara que os outros também a façam. Marco, quem que participa desse movimento? O movimento, a coordenação é da Associação Comercial do Paraná, houve um engajamento da OAB Paraná e nós estamos hoje recebendo uma série de manifestações de apoio de demais entidades. É um movimento que vem crescendo e o grande problema é exatamente a conscientização da população. Nós vivemos um momento econômico bom, isso é muito positivo, ficamos felizes, mas isso não pode fazer com que saia da pauta o problema da corrupção. A população precisa ter consciência e precisa se manifestar com relação a isso. E é nesse sentido que nós começamos o Brasil que queremos e que vemos com o tempo tendo a adesão de várias entidades e esperamos realmente que a população acorde com relação a esse problema. Ela ainda precisa se engajar mais? Ela precisa. Eu entendo que há uma participação muito modesta, porque, na verdade, as pessoas são envolvidas pelo dia a dia, pelas suas necessidades, que considera mais prementes, e dentro de um ambiente econômico favorável, porque ainda bem que a economia do Brasil vai bem, isso acaba perdendo grandeza perante a população. Não como conceito, isso não. Isso tenho certeza que toda a população, todos, têm a plena consciência da importância do que reflete e a dimensão da corrupção. O problema é que o dia a dia realmente faz com que as pessoas se desliguem um pouco desse problema e nós precisamos acordar e motivar a população para que ela passe a se manifestar com mais, de uma forma mais expressiva. Você acha que essa impunidade que o Glaucio citou desmotiva um pouco? Ela desmotiva, apesar que eu vejo que nós vivemos um momento de avanço. Se ainda está muito longe do ideal, eu acredito que as instituições no Brasil, eu acredito nelas, acredito no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Acho que os nossos poderes são instituições consolidadas e que naturalmente têm problemas, como existe em todo o país, mas que aqui precisa realmente avançar. Nós temos visto que existem avanços. Alguns problemas que vêm sendo detectados têm ganhado espaço na mídia, as correções têm ocorrido. Agora, que nós ainda vivemos um modelo de uma estrutura judiciária que poderia ter mais efetividade, que poderia dar um retorno melhor para a sociedade e atender às aspirações, quando se nota que há um problema sério, de que realmente as pessoas estão cumprindo as penas como deveriam. Isso tudo é uma questão que envolve não só a estrutura do Poder Judiciário, mas as próprias leis vigentes no país. Então, como disse o Glaucio, eu acho que nós precisamos hoje reformar as nossas estruturas. A reforma política é a mãe de todas as reformas, porque já está comprovado que a própria reforma tributária e as demais reformas, como a reforma da legislação trabalhista, elas têm que nascer
de um novo modelo. O modelo que nós temos hoje, ele é ineficaz e ele não tem como dar guarida às aspirações da nossa sociedade. Glaucio, como fazer essas reformas irem em frente, saírem do papel? Precisa alguém com coragem, né? Cada governante que assume no Brasil, seja lá o prefeito da sua cidade, o vereador do seu município, o governador do seu estado, o presidente do seu país, ou os seus senadores, quando assumem, fazem certas promessas que depois demoram a ser cumpridas. Mas o brasileiro, o Marco bem situou nesse ponto hoje, o brasileiro está um pouco tranquilo quanto às suas reclamações. A economia está crescendo, a massa salarial, quer dizer, o governo ilude que a classe C vai ser a D, a C vai ser a B, quer dizer, as classes sociais estão subindo, que é uma massa grande de salários e distribuição de renda no Brasil. E a parte principal, que é essa parte estrutural, está muito demorada para começar a se realizar. Agora, compressão. Só se faz no Brasil com pressão. Em qualquer país do mundo, as reformas só se fazem com pressão. A pressão do seu munícipe em cima do seu vereador, do seu deputado, do seu governador, enfim, é necessário começar. Eu acredito que nós temos hoje, daqui para frente, o Brasil está globalizado, está inserido hoje no contexto mundial da economia, e nós somos a 5ª economia do mundo hoje, não se dá para menosprezar isso, quer dizer, uma economia em ascensão, todos os países do mundo estão de olho no Brasil, e nós precisamos hoje melhorar em condições de infraestrutura, condições de imagem do Brasil para os novos investidores que vão dar uma carga de massa salarial muito grande para os brasileiros. Tá certo. Rápida pausa. No próximo bloco, o debate sobre o Brasil que queremos continua. Já voltamos.